Trilha 4: Atração e Employee Experience. Os erros que não podem mais ser cometidos na construção de uma boa marca empregadora. Convidadas: Shirley Lima, de MEP, Camila Pinheiro, Stefanini Group. Moderador: Bruno Piai. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma atração do nosso RH Top 5 2024. Estamos aqui na nossa trilha número 4, que fala sobre atração e employee experience, e o tema da vez é um dos assuntos mais importantes atualmente no mercado, que é a construção de uma boa marca empregadora. Meu nome é Bruno Piai, eu sou editor no Grupo Top RH. Eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos, olhos castanhos, barba e bigode curto. Estou com uma blusa preta e um fundo iluminado branco, a parede toda branca aqui atrás de mim. Vou apresentar quem vai nos guiar aí nesse papo, quem vai explicar um pouquinho para a gente como que se cria uma cultura que favoreça uma boa marca empregadora. A primeira pessoa que eu chamo aqui para a conversa é a Camila Pinheiro. A Camila, ela é especialista de gente e cultura no Stefanini Group, que foi indicado este ano ao top como uma das empresas reconhecidas com as melhores práticas em atração de talentos. Oi, Camila, seja muito bem-vinda. Peço para que você se apresente ao nosso público e também para que você faça a sua audiodescrição. Oi, Bruno, obrigada. Tudo bem? Prazer, meu nome é Camila, faço parte da Stefanini há 5 anos e meio, quase 6. E aí, estou focada nesse projeto de marca empregadora, então a gente vai ter um bate-papo muito legal. Sou uma mulher branca, estou com uma blusa vermelha, um cabelo com as pontas meio loiras, mas no geral castanho, com óculos douradinho. E eu espero que a gente consiga trazer muita coisa relevante para vocês hoje. Maravilha, com certeza a gente vai. E quem está aqui também comigo é a Shirley Lima. A Shirley, ela é head de produtos na DMAP, que foi indicada mais uma vez ao top na categoria controle de frequência ponto eletrônico. Shirley, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Peço que você se apresente e também se audiodescreva ao nosso pessoal. Oi, gente, que emoção. É sempre uma delícia estar aqui com vocês, indicados novamente, né? 21ª indicação, ansiosos aqui pelo evento, mas Shirley Lima, para além do crachá, gosto sempre de trazer um pouco da minha posição corporativa, mas como persona, né, como pessoa aí. Eu sou a mãe do João Pedro, a filha da Dona Maria Madalena e do seu Valdomiro. Estou hoje como head de soluções aqui na DMAP. E aí, falando um pouquinho da minha áudio e da minha autodescrição, uma mulher preta, de cabelos com tranças e cachos, na cor cobre. Falo que eu estou fazendo cosplay de Ariel, Ariel live action. Uso óculos, bem, e atrás de mim tô sentada com um terninho cinza, terninho que não é tão usual, eu sou da pessoa mais colorida, mas hoje eu vim numa cor mais neutra. E eu tô no escritório, então atrás de mim tem um grande mesão, algumas mesas e cadeiras, e vocês podem perceber que vai ter pessoas circulando, né, aqui, porque eu tô hoje no escritório com a minha equipe. E obrigada, vai ser lindo e inspirador estar aqui com vocês, porque é um momento de transição para todas as pessoas, para todas as instituições, e se manter como marca empregadora e na mente das pessoas é extremamente importante e necessário. Muito bom. Gente, obrigado aí pela participação de vocês. Abrindo então com as nossas perguntas. Antes da gente falar da construção de uma marca empregadora, acho que é muito importante a gente reconhecer o quanto esse termo, ele pode ser mutável, ele carrega consigo diversas interpretações. Claro, eu acho que alguns pontos eles são universais, outros vão muito de empresa por empresa, o que funciona dentro daquele universo. Então, eu queria entender um pouquinho, antes de tudo, a interpretação do conceito por parte de vocês. A gente pode começar com você, Camila.
eu queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga esse conceito de marca empregadora, quais são os pilares que não podem faltar para que realmente, antes da gente pensar em como ter uma cultura, em como investir em ações, a gente primeiro entenda o que significa, entenda o que não pode faltar. Eu queria que a gente começasse por aí. Beleza. Olha, marca empregadora é um conceito que deixa todo mundo um pouco ainda na dúvida do que exatamente é, né? Ainda é muito recente no Brasil esse conceito, mas quando a gente trata a marca empregadora aqui dentro, a gente tem uma tendência a tentar entender como que a gente vai, através da nossa marca, através das nossas histórias, conquistar as pessoas, né? Então, acho que os pontos mais importantes quando a gente fala de marca, que é mais relevante para mim, é a forma como a gente conta as nossas histórias. Né? Então, como que a gente atinge a pessoa que a gente quer atingir no momento que a gente quer atingir? Esse conceito ele acaba tendo que se adaptar ao mercado, às mudanças que acontecem no mercado. Então, marca empregadora eu vejo que é muito de dentro para fora. Né? Assim, a gente precisa ter nossos patrocinadores, as empresas que trabalham junto, os fornecedores que trabalham junto, os profissionais que vendem isso junto com você, a liderança comprando isso muito fortemente. Mas eu sempre vejo a marca empregadora como sendo algo de dentro para fora e muito de baixo para cima, né? Para não acabar acontecendo aquele negócio da cultura que está só na parede. Essa cultura da parede, às vezes, Uhum. não serve para nada, né? Então, a gente precisa trabalhar com quem realmente está na construção da empresa, né? No dia a dia de trabalho, naquele movimento de colocar as coisas para andarem. É essa pessoa que dita como é a cultura da empresa. E aí você vai direcionando conforme a necessidade que você tem. Mas, no geral, a gente trabalha muito fortemente esse conceito de que marca empregadora muda, a necessidade da empresa muda, a necessidade do mercado muda, a gente tem que se adaptar, e aí é tudo tão mutável o tempo inteiro. E a gente precisa criar estratégias para conseguir acertar com esse público, quem que é a pessoa que eu tenho que ir atrás, por que é essa pessoa, por que não outra, como que eu defino essa pessoa que eu vou atrás, como que eu conto o que eu faço aqui dentro para garantir que essa pessoa olhe para a nossa empresa e fala, eu quero trabalhar ali, é aquele lugar que eu quero estar no meu dia a dia. Então, é um conceito que a gente vê uma necessidade de movimentação muito grande das empresas para se adaptar, mas que é um trabalho que eu sinceramente, eu sou muito apaixonada. Ô, Shirley, é muito legal esse relato da Camila. Eu acho que principalmente a parte dela ser apaixonada, porque marca empregadora é especialmente desafiador, porque hoje as empresas elas são avaliadas o tempo todo por todo mundo. As empresas têm que tomar um cuidado muito maior do que antes com as suas práticas, com a sua reputação, com a sua avaliação. Então, eu acho que é muito seguro dizer que o conceito, como a Camila falou, ele é muito mutável, mas é um mutável não só nas ações, mas um mutável também no controle que você tem que ter para que esse cuidado com a sua imagem, não só com a sua imagem, mas de fato com o que você oferece, com o que você pratica, ele seja muito maior. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, Shirley, o quanto que isso é desafiador, pensando no trabalho que vocês desenvolvem aí na DMAP e também no mercado como um todo. O quão complexo se tornou hoje, não só falar de marca empregadora, mas praticar a marca empregadora, por assim dizer. Não, a Camila falando e eu fui balançando a cabeça, assim, né? Balançando e concordando. Inclusive, eu já peguei aqui os contatos dela, porque quero ser amiga dela nas redes sociais, no LinkedIn e na vida. Mas, ó, vou falar assim, eu tenho entre idas e vindas, porque eu já tive uma passagem no mercado, eu tô na Admap há quase 10 anos, né? E eu olho muito para a construção da marca, que tem da marca da Admap, que tem 88 anos de mercado. E vejo também outras marcas que eu tenho relacionamento, que eu atuo, e a gente olha muito o que a Camila falou de
visão, missão e valores que fica ali na parede, e o quanto que isso começa a ser visto como prática mesmo, né, como conduta. Então, o desafio de você escrever palavras bonitas, mas de você também agir de acordo com essas palavras, sempre colocando em destaque a ética, a transparência, o seu relacionamento respeitoso com a sociedade, o seu relacionamento respeitoso com os colaboradores, com as pessoas que estão ali trabalhando em prol da sua marca, né, trabalhando em prol da sua instituição. Então, você sabe que hoje uma empresa sem pessoas, ela é um prédio vazio, e às vezes nem é um prédio. Uma marca, ela não é feita apenas com um logo, uma marca é feita com aquilo que ela constrói dentro da sociedade. E as organizações são grandes escolas, seja para desenvolver hábitos de consumo, seja para desenvolver profissionais. Então, eu entendo que marca empregadora, enquanto desafio de constituir essa marca e de se manter essa marca, é a consistência, né? É você ser consistente. E muitas vezes a gente olha muito para tudo que vem acontecendo no mercado, seja por novas tecnologias, seja por novos conceitos, e a gente pensa nessa adoção, mas pensa nessa adoção sem um preparo, sem olhar e falar, cara, peraí, como eu entendo isso, como eu trago isso para dentro de uma maneira proposital e intencional, de verdade. Porque se eu falar apenas por falar, se eu achar esse termo bonito, se eu fizer isso apenas por um selo, isso não é consistente. E nós hoje temos acesso à informação, temos um senso crítico, conseguimos olhar conduta, fala, posicionamento. E se isso não tem se isso não conversa no equilíbrio, você começa a perder crédito no mercado, né? Então, acho que o desafio é você ser consistente, e o desafio também é você manter e construir hábitos que são sempre saudáveis, né? E que você vai colocando no seu dia a dia e fazendo com que as pessoas dentro daquela organização entendam que o hábito aqui é respeitar, é ouvir, é acolher, e isso vai se do mesmo jeito que existem coisas boas que podem ser pulverizadas e viralizadas, as coisas ruins também. Então a gente precisa de fato incentivar hábitos positivos para que eles sejam viralizados, para que isso crie uma grande cultura e a gente consiga realmente olhar de dentro para fora, como a Camila disse, que é extremamente importante, e praticar aquilo que a gente colocou como missão, visão, valores, como propósito, e ter essa consistência, né? O desafio de se manter consistente, de se manter ético e de se manter, acima de tudo, respeitoso com todas as pessoas que a gente se relaciona no mercado. Ô Shirley, e quando a gente pensa nisso, olhando para a empresa, né, o quanto que isso impacta também você como profissional? Você comentou que você entrou na DMAP há 10 anos, e 2014 era um outro universo, gente. 2014 era a Copa do Mundo aqui, 7-1, que acabou de completar os 10 anos, mas nem se imaginava pandemia, nem se imaginava tantas mudanças que a gente tem hoje, do modelo híbrido, inteligência artificial. Bom, talvez imaginasse, mas a gente estava longe ainda de ter uma execução, de ter as mudanças que a gente teve. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, como que o desenvolvimento de ações de marca empregadora moldaram também a Shirley como profissional. Como foi a sua construção daquela Shirley de 10 anos atrás até hoje? Cara, e é muito legal falar sobre isso, porque eu lembro do momento que e eu entrei por uma oportunidade, e foi lindo, porque quando o feedback que eu tive foi: "Ah, temos uma oportunidade e a gente gostaria que os nossos clientes fossem tratados assim como você nos trata", porque eu atendia a Admap, né, eu era farmer, gerente de contas, e eu vinha e atendia a Admap, e aí construí um relacionamento com eles falaram assim: "Esse atendimento que você traz pra gente é o que a gente gostaria de oferecer para o mercado". Uhum. Então isso para mim
foi, assim, extremamente falei: "Cara, que legal", né, porque eu gosto muito do trabalho que eu realizo, de fato, eu tenho uma entrega muito plena no meu trabalho. E eu vi essa intenção, esse desejo de mudança na Admap, não porque não se tinha, mas porque a Admap, em 88 anos, durante grande parte da vida dela, ela é uma indústria, e uma indústria focada no desenvolvimento de hardware e na entrega. O relacionamento com o cliente, ele não tinha tanto como ser construído, porque a Admap não tinha soluções que olhavam o uso recorrente. E aí foi a época que eu entrei para desenvolver e trazer a fidelização de cliente, o relacionamento, novas técnicas de atendimento, e a Admap olhando de dentro para fora, quais são as práticas, o que o mercado vem fazendo, né? O que as empresas que estão dando certo estão investindo e como que elas fazem isso serem simples no seu dia a dia, para que seja utilizado. Então esse é o trabalho e o desafio que a gente foi vendo, olhando muito quem faz certo e quem está fazendo bem, né? Não tem muito segredo, é olhando a expectativa, ouvindo a expectativa do colaborador, ouvindo a expectativa do cliente, entendendo o quanto que a gente consegue colocar aquilo para dentro e tangibilizar, e olhando também as referências. Quem são as empresas que são referências no mercado? Quem são as empresas que hoje estão trazendo novas técnicas de atendimento, novas técnicas de retenção, novas técnicas de contratação? Por que que hoje essas tecnologias fazem tanto sentido, no passado não faziam? Então a gente aprende muito todo dia, a gente pesquisa muito todo dia, mas uma coisa que é extremamente importante é estar disposto a ouvir muito todos os dias e ouvir as histórias, né? A Camila falou sobre a marca contar uma história, né? Então a gente precisa ouvir as histórias e ouvir os pontos de partida e as expectativas, mas o que elas querem de futuro, o que elas anseiam de melhorias, para que a gente consiga acompanhar e evoluir. Hoje eu escuto muito, eu sou uma pessoa que interage muito com o mercado, e isso reflete o meu posicionamento dentro e reflete também como a marca quer construir com parceiros, com clientes, com amigos, com fornecedores, né? Então, a minha evolução é gigantesca, exatamente por esse processo de aprender com todo mundo, aprender com quem está fazendo, ouvir o que as pessoas querem e buscar colocar em prática. Muito legal. Camila, eu queria estender essa pergunta também para você. Eu estava aqui fuçando no seu LinkedIn e muito legal que você começou como estagiária por aí, antes de ter toda essa Foi. evolução, chegar a especialista. A Shirley foi numa Copa 2014, e você foi depois de outra, você foi ali para 2018, 2019, né? Se a minha conta não tiver errada. A gente ainda está falando de um período, então, pré-pandêmico. E eu queria que você contasse um pouquinho, então, com o impacto do desenvolvimento da marca empregadora na sua carreira, que também motivou essa escadinha na Stefanini. E acho legal também a gente reforçar que, como vocês estão concorrendo, foram indicados ao Top of Mind na categoria de atração de talentos, significa que, de fato, o mercado está vendo esse trabalho que vocês desenvolvem. Então, vocês estão sendo notados pela capacidade de atrair pessoas. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho desses dois pontos. Primeiro, da Camila como profissional, a construção da marca empregadora da Camila, né, dentro desses anos, e também como que a Stefanini foi evoluindo para ser notada e reconhecida pela comunidade de RH. Legal. Olha, eu vou dar até um passo atrás nesse momento. Quando eu entrei na Stefanini, eu vim de um outro direcionamento de carreira, né? Ainda tinha muito essa história de mudança de carreira, tá mudando totalmente. Eu vim de contabilidades antes. Aqui dentro, o que eu fui construindo me colocou até numa visualização diferente da carreira. De minha carreira, eu não mudei de carreira. A minha carreira ela é uma carreira linear que eu fui optando por caminhos dentro dela, né? Então, eu comecei em um lugar, desenvolvi para outro, para realmente parar aqui na Stefanini. Ela veio depois de um turbilhão de emoções, num momento que eu estava terminando a minha segunda graduação.
Quando eu cheguei aqui, eu me deparei primeiro com um ambiente gigantesco para quem trabalhava em contabilidades pequenas, com 50 funcionários, você cair dentro de uma empresa com 37 mil, na época 29, né? Então, Gente, já dá aquele o susto, né? onde eu tô, né? Que é isso, gente? Onde eu tô, foi isso. Foi exatamente isso. Não apenas isso, como foi um processo seletivo de um programa de estágio, então eu passei por uma seleção rigorosa, com pessoas extremamente exigentes, com a alta diretoria. Então, como que vocês conseguem se posicionar de uma carreira que você já tinha mais de 10 anos de carreira, chegar numa empresa como estagiária, depois de tanto tempo, e aí você vê dentro da sala a dona da empresa. O coração, ele vem na boca, dá aquele friozinho na barriga, o que eu faço? E aí foi que eu comecei a entender um pouco dessa cultura da Stefanini. Porque você parar um representante do C-level da empresa, da diretoria, para um processo seletivo, é porque essa pessoa ela está envolvida em todos os processos da empresa. É porque essa pessoa ela entende o que cada área vai, como que vai funcionar, como que eu quero que seja a atuação, como que eu vou garantir o desenvolvimento dessas pessoas. Então, eles estão olhando todo. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho muito interessante dessa cultura da Stefanini, que foi o que me fez ter esse desenvolvimento de carreira. Pô, foram 5 anos de estagiária especialista. Como que faz isso? É um fora da curva? É um fora da curva, mas por que o fora da curva? As entregas, o estudar, o correr atrás do que eu acreditava, porque eu acreditava na cultura da empresa e fortalecer essa cultura para fora, para mim é muito importante, porque eu quero que as pessoas tenham as mesmas experiências que eu também tive aqui dentro. Então a gente tenta garantir, né? Que todo mundo que entra tem essas mesmas vivências de cuidado, de atenção, como que eu vou olhar para as pessoas. Então, acho que as duas respostas, ela meio que se cruzam, né, no meio do caminho. Porque, pelo meu lado, eu busquei uma empresa que, primeiro, me reconhecesse, né, que profissionalmente me desse espaço para desenvolvimento. E aí vem esse fortalecimento da marca da Stefanini, de garantir que esse fortalecimento continue, né? De que eu consigo olhar para o profissional da forma que ele precisa ser olhado, de eu ter autenticidade para lidar com isso, de eu não negligenciar processos no meio dessa experiência. Então, acho que as duas histórias, a história da Camila buscando uma marca empregadora forte, a história de marca empregadora sendo construída da Stefanini, elas se cruzam muito forte. Mas é um trabalho muito árduo para que isso aconteça. Então, acho que levar em consideração que como que eu faço para que todos os nossos 37 mil colaboradores espalhados pelo mundo inteiro entendam qual que é o nosso posicionamento de marca, não é um trabalho fácil. Então, a gente vai, aos poucos, conquistando pessoas, mostrando o que a gente tem, tudo que envolve aí o termo marca empregadora, ou muito americanizado employer branding, a gente traz esse formato de cuidar, né? De cuidar, que foi o que fizeram comigo, cuidaram de mim, garantiram que eu tivesse o desenvolvimento que eu pretendia aqui dentro. E também me deu uma visão de carreira muito legal, porque até vocês estão falando de tempo, não muito tempo antes da pandemia, era muito comum a história da empresa tem que ter um plano de carreira para mim. Não é mais tão comum esse termo. E aqui a gente já não usa isso há muito tempo. A carreira não é da empresa para ela ter um plano para mim, a carreira é minha. Então, como que eu ajudo? Como que eu dou ferramenta? Como que eu indico? Como que eu construo junto com o colaborador a carreira que ele quer ter? Esse posicionamento, ele fortalece a nossa empresa em níveis muito astronômicos. A gente tem muita gente que migra de área internamente. Esse processo que eu tive que vir de uma outra empresa para conseguir entrar na área que eu queria, aqui acontece todos os dias. Então, acho que
é nisso que essas duas histórias se cruzam, se encontram, e aí a gente foi juntinho. Poxa, que legal. Ô, Shirley, eu ia te perguntar, agora meio que um passo a passo, né? Como que a gente começa a construir um programa legal aí de marca empregadora. Eu acho que a gente super pode começar pelo exemplo trazido pela Camila, né, de uma empresa que no recrutamento já tem um olhar mais cuidadoso. Esse exemplo do plano de carreira fantástico. A empresa não define o seu plano, mas ela está envolvida te ajudando a construir, te ajudando a entender quais serão os próximos passos. Então, eu acho que quando a gente começa a falar da prática mesmo, como ter um programa, uma iniciativa boa de marca empregadora, esse gancho trazido pela Camila é um bom start, né, para a gente levar para o mercado. E ela falou do envolvimento, né? Ela falou da presença, né? Da liderança. Então, acho que, assim, um programa, todas as iniciativas e todos os programas de desenvolvimento, quando você tem a alta liderança envolvida, quando você sabe que, além deles terem comprado, né, a ideia, mas eles acreditam e investem nisso, o resultado ele é eficaz. Então, de fato, começar um programa de uma marca empregadora, olhando quais são as políticas internas, quais são as condutas permitidas e não permitidas, qual o posicionamento da alta liderança em se tratando de benefícios, de investimento em desenvolvimento pessoal, de políticas internas antidiscriminação. A Uhum. gente fala acesso à liderança para compartilhar, para trocar, de programas de mentoria. Então, você ter isso e, de repente, algumas empresas, algumas instituições, elas podem pensar que você precisa de muita coisa para fazer isso. E, às vezes, Uhum. começando um programa, entendendo de onde você está, para onde você quer chegar, e selecionando, né, o que faz ali tá um pouco mais acessível para você colocar em prática, você começa a fazer e não precisa ter, tipo assim, altos investimentos, né? Desde, olha, vamos começar aqui com políticas, vamos começar com uma roda de conversa com a diretoria daquilo que é inegociável para gente, daquilo que a gente não aceita e daquilo que a gente acredita que a gente precisa permitir ou eliminar. Uma coisa assim, começa a escrever, o combinado não sai caro, né? E depois a gente fala assim, Uhum. cara, como é que a gente começa a fazer com que o colaborador olhe para cá e tenha um olhar positivo para dentro da organização, entendendo que aqui é um caminho para onde ele quer chegar e que nós, enquanto empresa, podemos ajudar ele a conquistar um sonho dele, seja um sonho de morar fora, seja um sonho de trabalhar numa outra organização, seja um sonho de se formar. Então, assim, existe um caminho, mas existe também uma necessidade de envolvimento, de participação. Então, as iniciativas e todos os programas, seja de diversidade, de equidade, de inclusão, iniciativas de retenção, assim, inicia com a participação da diretoria. Inicia-se com toda a diretoria estando presente, conversando abertamente sobre aonde a empresa está e qual é o futuro dessa organização e para onde eles querem ir. E olhando pessoas no centro, de fato, né? E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando dos colaboradores, a gente está falando dos nossos clientes, a gente está falando de todas as pessoas que contribuem para que essa marca se evolua e permaneça. Mas, assim, nenhuma empresa, de novo, sem pessoas, consegue fazer algo, consegue entregar algo, consegue. Não vai ser uma empresa só com o chat GPT que vai se manter no mercado. E ela precisa de pessoas para criar, para coordenar, para direcionar, para acessar. E assim, e a diretoria tem que fazer parte disso. A diretoria tem que estar envolvida, tem que, de fato, fazer o que a Uhum. Camila falou, de entrar na operação, de conhecer as pessoas, de anotar e de sentar e falar, cara, vamos construir alguma coisa junto. E sim, de baixo para cima funciona, mas assim, de cima para baixo é que se paga a conta. Então, se eles não estiverem envolvidos e acreditando nisso e querendo de fato,
a gente não vai conseguir manter isso, porque esses programas eles precisam de investimento de tempo e também investimento financeiro, né? E a empresa tem que entender que tudo isso vai fazer parte da marca dela, de como ela se posiciona no mercado, vai fazer com que ela conquiste novos parceiros, com que ela conquiste novos clientes, com que ela migre de um segmento para outro. Então, faz parte do investimento da empresa em se tratando de futuro organizacional. Não tem como a diretoria não fazer parte disso. Então, quando a Camila traz e fala assim, olha, eu entrei no processo de entrevista e eu vi aqui uma pessoa do alto escalão, eu falei, cara, faz sentido. E todas as ações fazem sentido quando eles estão envolvidos mesmo. E isso é extremamente importante, né? Eu acho, inclusive, né, Camila, que talvez esse seja o grande desafio, o maior drama de muitos profissionais hoje que tentam emplacar iniciativas de employer branding, que é você convencer a alta gestão sobre a efetividade delas, sobre a necessidade delas. Então, não há boa prática que vá para frente se você não tem a alta gestão envolvida, como a Shirley comentou. Mas eu queria entender um pouquinho, dentro desse processo, como que o RH ele deve se posicionar, qual que deve ser a postura do RH quando a gente está falando de marca empregadora, a postura do RH para levar o entendimento sobre isso à alta liderança, se é uma responsabilidade dele ou não. Então eu queria entender um pouquinho, e aí pode ser começando por você, Camila, o quanto que o RH deve se envolver, deve se expor dentro e fora da empresa, quando a gente está falando de políticas de marca empregadora. Acho que tem um ponto que eu concordo muito com a Shirley, é que não dá para a gente fazer nada sem as pessoas que apoiam a gente. Então, é muito claro que quando a gente vai falar de marca empregadora, primeiro que a gente precisa ter promotores. Isso é inegociável. E segundo, que é exatamente o que vocês falaram, gente. Quando falar, vamos investir em marca empregadora, todo mundo vai falar, o quê? Não tenho dinheiro para isso. Como que a gente faz para garantir que funcione, né? Como que eu trago a comprovação de que, olha, se a gente investir nisso, vai funcionar? Fazendo antes de ter o investimento. E aí eu vou de novo em um ponto que a Shirley trouxe, que é nos pequenos detalhes, nas pequenas boas práticas, que vão melhorando o posicionamento da empresa. Tá? Aqui na Stefanini, falando especificamente de como a gente tem trabalhado isso, a gente focou em 5 principais instâncias, né? Então, primeiro é a parte de atração de talentos. Então, ainda essa a gente divide em 2 frentes, né? Que é o Candidate Experience, como eu trato o meu candidato, qual é o meu relacionamento com o meu candidato. Então, a gente tem treinamento, tem tudo que melhora a efetividade do meu processo de seleção e também como que a gente utiliza a ferramenta, como que eu me comunico com o candidato, como que eu dou feedback, o que eu falo, como que eu falo, por que eu falo e quando que eu falo. Tem isso. E também aquele engajamento externo. Tem as pessoas que nem conhecem a Stefanini. Como que eu chego nessas pessoas? Como que eu falo da nossa empresa para pessoa que não é o nosso público naquele momento? Depois disso, acho que outro ponto que a gente trabalha muito é o Employee Experience. Quem fala da empresa é quem vive a empresa. Então, é o colaborador que vai contar as nossas histórias, é o colaborador que vai levar para frente o que a gente está fazendo. Então, cuidar desse processo, do momento que terminou o processo seletivo, aquela etapa de admissão, onboarding, até o offboarding desse profissional, vai fazer com que ele entenda o que a gente faz por ele. Desenvolvimento, aqui eu estou falando também de diversidade e inclusão, estou falando de treinamento, estou falando de sucessão, ciclo de performance, tudo que ele vivencia dentro da empresa. Então, quanto mais forte a gente promove isso dentro da empresa, é o que ele vai levar para fora. Né? Isso vai fortalecendo a marca empregadora. A gente vai justificando aos poucos o que a gente precisa de investimento. A gente vai monitorar a reputação, né, a percepção das pessoas disso que os nossos funcionários estão falando, ter uma identidade corporativa forte, então realizar a pesquisa de clima, entender como que funciona,
o clima nas operações, lá no cliente, quais são as diferentes nuances de clima dentro da empresa, o que é cultura, o que é subcultura. Então, todo esse posicionamento precisa ser acompanhado. E também essa parte mais difícil, mas a mais delicada e a mais importante, que é a comunicação estratégica, que tem que funcionar. E ela tem que funcionar em 2 ambientes. Ela tem que funcionar para dentro, como que eu me comunico com os meus colaboradores, como que eu conto para eles o que a gente faz, porque o colaborador também precisa ter essa visualização, e como que eu conto isso para fora. E tudo isso ainda tem que estar conectado com o posicionamento comercial da empresa. Então, acho que o posicionamento do RH, ele é de olhar para todos esses pequenos detalhes que acontecem dentro da marca empregadora, que é uma responsabilidade, sim, do time de gente de cultura, mas também associado a vários parceiros. A gente precisa do marketing. Para empresas maiores, precisa da assessoria de imprensa, porque são elas que vão ajudar, essas equipes que vão ajudar a gente a contar da melhor forma possível o que a gente faz. Então, sempre um conjunto, né? Aqui a gente trabalha com marketing, comunicação interna e assessoria de imprensa, tudo no mesmo bolinho para dar certo. Show de bola. Gente, que aula pra gente. Shirley, olha, eu tô impactado aqui, viu? Não, e eu adorei que ela trouxe. E a gente falar que RH é negócio, meramente negócio, porque assim, Negócio. cuida de pessoas, né? Gere pessoas, faz com que as pessoas estejam engajadas, motivadas, produzindo de maneira saudável. E a gente viu muitos anos o RH sendo uma área de back-office. RH não é back-office, né? A RH é estratégia, é essência, né? Assim, cara, como eu faço o planejamento estratégico, o futuro da organização, missão, visão e valores, está enraizado nas pessoas, e as pessoas consigam trabalhar por mim, né? Então, aí a Camila trouxe o marketing, assessoria de imprensa, benefício. Então, é isso, né? Eu acho que a gente teve uma época que eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, o comercial é o coração da empresa. Eu olhava e falava assim, será? Eu acho que o comercial pulsa a empresa, né? Porque o comercial faz as coisas acontecerem, tem que estar no mercado, tem que estar falando, tem que estar interagindo. Mas assim, não é ele que faz as coisas baterem, né? São as pessoas. E quem cuida de pessoas é gente de gestão, né? Recursos humanos, de fato. Então, teve uma vez uma provocação que a gente falava sempre assim, né? Recursos humanos é tão importante, mas por que recursos humanos em muitas organizações ficou sempre abaixo da diretoria financeira? Porque a diretoria financeira sempre tem um olhar meio de custo, controle, né? Investimento mais seguro. E aí, quando você fala de pessoas, tem um momento que você precisa, né, trazer investimento que nem sempre vai dar tanto retorno de imediato, né? Porque por que RH está embaixo de financeiro? São pessoas do centro de tudo e financeiro cuida de dinheiro? E financeiro pode ficar segurando um pouco ali os investimentos para o desenvolvimento das pessoas? Será que a RH tinha que estar debaixo de outra caixinha, de outro guarda-chuva, né? De um guarda-chuva que fala mais para fora, de repente? E aí isso sempre me intrigou um pouquinho, assim, e aí eu comecei a ver também os profissionais de RH vindo, dizendo, não, a gente é estratégia, a gente é negócio, a gente é planejamento, a gente é redução de custo, a gente é contratação com eficiência, a gente traz ROI, né? E aí eu vi o RH tomando uma força e se posicionando, buscando isso que faz com que as empresas hoje sejam marcas empregadoras e marcas desejadas, né? Para que as pessoas estejam dentro. Então, é uma aula e um desafio mesmo. É um desafio enorme, tá? Assim, para chegar nisso, a gente estudou muito, quebrou cabeça, juntou muita gente. É muita gente envolvida no processo. Nós temos uma empresa de marketing internamente, né? Dentro do grupo Stefanini existe uma empresa de marketing, uma torre que trabalha com marketing. Inclusive a nossa HR Tech, que também está aí num dos top 5 aí, também está aparecendo, que é a Singular.
mas a gente olha para todas essas frentes. Então, eles às vezes dão até uma ajuda, assim, ó, vamos mexer nesse posicionamento, porque é muita coisa para a gente pensar, né? Então, realmente, quando enxerga esse formato que está mudando, aos poucos, mas está mudando, e que o RH é uma área que traz custo para a empresa, porque eu tenho que dar dinheiro para treinamento, eu tenho que dar dinheiro para contratar, eu tenho que dar dinheiro para isso. Tá bom, mas e quando a gente transforma um júnior e um sênior? O que você está vendo isso? Quando eu faço essa pessoa trazer outras pessoas para a empresa, você também está vendo isso? Então, esses pequenos detalhes que colocam a gente no negócio é que a gente está mostrando o tempo inteiro e fortalecendo como funcionam os times de pessoas. Gente, E tem uma coisa, Bruno, só para te falar uma coisa que eu vi acontecendo agora muito nas redes sociais, quando a gente fala de marketing social, de marketing digital, que são os influenciadores e são as construções de comunidade lideradas por colaboradores de empresas, né? Então, você vê que grande parte hoje do que as empresas estão investindo quando fala de marketing digital, olhando Instagram, TikTok, são colaboradores falando dos seus processos internos, falando do seu dia a dia de trabalho e levando isso para fora para construção de uma marca, para construção de um posicionamento e empresas olhando a construção de comunidades para educar também, né, os seus clientes, seus parceiros, e isso liderado por funcionários, por colaboradores que estão dentro das empresas ali. Então, você percebe o quanto que isso extrapola mesmo e o quanto que isso gera benefícios financeiros para a organização quando a gente está falando de investir em pessoas e a gente está falando de ser uma marca do coração e uma marca que realmente desperte o desejo das pessoas estarem lá dentro e trabalharem e se desenvolverem internamente. Então, é uma tendência e é uma necessidade emergente, né, que está vindo cada vez mais forte aí das empresas olharem para os seus tesouros, para o seu verdadeiro capital, que é o capital humano. Pessoal, show de bola, que aula de vocês duas. Eu só tenho a agradecer muito por tudo que vocês trouxeram, tudo que vocês compartilharam. Agradeço você também que está nos assistindo, espero que você tenha, assim como eu, curtido muito esse papo, tudo que a Camila trouxe, tudo que a Shirley trouxe. Fica o convite para que você acompanhe as outras rodas de conversa, não só aqui da trilha 4, mas também de todas as 5 trilhas do Top Sync, tanto hoje ou, se você preferir, amanhã, quando tudo já estará disponibilizado no YouTube, certo? Fica também o convite para você votar no Top of Mind de RH. É profissional de RH? Entra lá no site, faz um cadastro bem rapidinho e vota. A votação vai até setembro. Tá chegando a hora da gente conhecer os vencedores de cada uma das categorias. E dando um último recadinho, fica também aí a expectativa para que vocês curtam ao máximo tudo que o evento tem a oferecer. Está sendo feito com muito carinho, tem muito tema bacana, tem muito assunto quente, muitos tópicos aí que estão bombando. Então continua aqui com a gente, que ainda tem muita coisa bacana para acompanhar aqui no Sync, tá bom? Nos vemos em mais uma roda de debate. Agora eu fico por aqui e até a próxima. As votações para a edição 2024 do Prêmio Top of Mind de RH terminam no próximo dia 30. Acesse, inscreva-se e vote! A entrega do Prêmio Top of Mind de RH 2024 acontecerá no dia 24 de outubro, a partir das 17h30, no Tokyo Marine Hall. Adquira seu ingresso com antecedência.